Bem, gente, mais uma vez bom dia a todos. Eu sou o Sérgio Vatcher, diretor do JRTV Jornal Regional, e nós estamos, nesse mês de novembro, realizando uma série de eventos com inúmeras palestras entre esses eventos para divulgar o Novembro Azul. O Dr. Alexandre Costa Lima, desde 2003, com o apoio do Jornal Regional, desenvolve um trabalho preventivo, alertando para a importância do que se deve fazer para preservar a saúde do homem. Então, nesse aspecto, a gente programou 11 palestras para este mês de novembro, apesar da faísma, vamos ter que dar uns dribles na faísma também, mas o importante, o assunto, o tema é importantíssimo e nós não podemos deixar passar em branco. E programamos incluir no ritual, no circuito de palestra desse ano, um público jovem. Normalmente, nesses trabalhos, a gente focava bastante o câncer de próstata, e para um público já de maior idade. E então esse ano a gente optou também por incluir os jovens, para desde cedo já irem tomando conhecimento daquilo que pode acontecer, ou tomara que não aconteça para ninguém, mas sempre é bom a gente fazer esse trabalho preventivo, que é que nem caldo de galinha, né? Não fala ninguém, certo? Então, obrigado pela presença de vocês, obrigado pela oportunidade que o Senai nos oferece de realizar esse trabalho, e espero que nessa meia hora, 40 minutos que a gente vai conversar com vocês, que o doutor Alexandre vai conversar com vocês, a gente possa tirar o maior proveito possível, certo? Já. Bom dia. Como falado anteriormente, eu gostaria de apresentar para vocês o Dr. Alexandre Fernandes Costa Lima. Ele que é médico urologista, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará em dezembro de 79, residência médica no Hospital Adventista Silvestre no Rio de Janeiro, título de especialista em cirurgia geral, título de especialista em urologia pela Sociedade Brasileira de Urologia, membro da Sociedade Brasileira de Urologia, atividades profissionais que exerceu, integrante do Serviço de Urologia dos seguintes hospitais: Hospital Adventista Silvestre no Rio de Janeiro, Hospital da Academia Militar dos Agulhas Negras, AMAN, Rio de Janeiro, Hospital Central do Exército, também no Rio de Janeiro, delegado do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina, vice-presidente da Unimed do Extremo Oeste, presidente da Associação Médica das Fronteiras, médico perito do INSS, é atualmente integrante do Serviço de Urologia do Hospital São Miguel, integrante do Serviço de Urologia do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso e consultório médico na Policlínica Oswaldo Cruz, aqui em São Miguel do Oeste. Então a gente agradece o privilégio de contar com a sua presença aqui. E como dito anteriormente, o Dr. Alexandre vai falar com vocês sobre um tema muito atual, muito importante, que é o movimento Novembro Azul, e com enfoque específico na faixa etária de vocês. A gente agradece muito a sua presença. Bom dia a todos. Bom dia, queria agradecer ao Dian, a Tatiane, pelo convite feito, e dizer do prazer de estar hoje aqui conversando com vocês a respeito do Novembro Azul. O Novembro Azul existe há muito tempo. Foi um movimento que iniciou na Austrália e hoje em dia está no mundo inteiro. E foca principalmente na saúde do homem, dando ênfase à próstata. A última palestra que eu dei foi para um público idoso. Nós falamos sobre próstata. Hoje eu tenho o privilégio de falar para uma plateia bem jovem. Foi uma mudança que nós fizemos para começar desde cedo vocês a prestarem atenção na prevenção. Nós vamos falar sobre dois temas muito inerentes à idade de vocês: doença sexualmente transmissível e disfunções sexuais. Tá certo? Vou falar de uma maneira mais simples possível. O tema é extenso. Nós vamos falar, não vamos deter muito. No final, se vocês tiverem paciência e tempo, a gente mostra várias fotos de doenças sexualmente transmissíveis, tá certo?
Isso nos assusta. Foi feito uma estatística da Sociedade Brasileira de Urologia e quase 50% dos homens nunca procuraram um médico ou a urologista para fazer qualquer tipo de exame. Nosso primeiro assunto, nós não vamos falar em próstata, porque a próstata é mais para uma população mais adulta. Nós vamos falar inicialmente de doenças sexualmente transmissíveis, tá certo? A DST é tão antiga quanto a humanidade. Na Bíblia já tem citações de DST. Foi encontrado estudo em múmias, ao estudar múmia com sífilis, múmia com gonorreia. Então, as DST são tão antigas quanto a humanidade. Um relato chinês de 2607 a.C. já falava em DST. Então, como vocês estão percebendo, a doença sexualmente transmissível é tão antiga quanto a humanidade. E uma coisa muito importante, é um problema grave de saúde pública. Hoje em dia, com a AIDS, que ainda hoje mata muita gente, está aumentando o índice de doenças sexualmente transmissíveis, está aumentando assustadoramente. Nós vamos ver isso. Primeiro, vamos definir o que é DST. Doenças sexualmente transmissíveis são um grupo de doenças transmitidas predominantemente pelo ato sexual. Tá certo? Tem algumas doenças que se transmite por via sexual, mas também por outras vias. E como nós falamos, o aumento do caso é uma preocupação muito grande para nós, certo? E isso tem um motivo. O sexo até a época, os anos 50, por aí, era um tabu, ninguém falava em sexo. Eu estava falando hoje, para a idade de vocês, de doenças sexualmente transmissíveis, não existia na época. Era uma coisa que era praticada e escondida, muito tabu em cima. Nos anos 50, 60, na década de 60, começou um movimento, vocês não eram nem sonhados em nascer, um movimento hippie, que vocês já ouviram em filme falar e o slogan era faça amor, não faça guerra. E esse início de movimento rompeu uma barreira, porque tudo que é muito preso, quando rompe, e foi a coisa assim, uma coisa que era reprimida, passou a ser extremamente falada, extremamente praticado o sexo, era o slogan, faça amor, não faça guerra. Então começou essa revolução sexual. Junto a isso, nessa época surgiu o anticoncepcional. Aí o que é que aconteceu? As mulheres perderam o medo de engravidar, aumentando o relacionamento sexual. Cresce também o apelo erótico. Hoje em dia não precisa dizer, você vê propaganda de óculos escuros com mulher pelada, e um apelo erótico muito grande, e em contrapartida, em escola se fala muito pouco sobre educação sexual, o que no meu entendimento é muito falho no Brasil, não é Miguel. Em casa se fala muito menos, se continua, apesar de informática, tudo, ainda nós estamos vivendo no século passado em termos de educação sexual. Isso aí, se eu perguntar aqui, quantos pais de vocês, em pleno século XXI, falam sobre sexo abertamente em casa, poucos levantem a mão. Estou errado? Eu acho que é assim. Então, é um erro de educação, tanto no colégio como nas escolas. Com isso, começou o que muito nos preocupa, o início mais precoce da atividade sexual. Hoje em dia, no consultório, é preocupante. A gente vê crianças de 11 anos já com doença sexualmente transmissível. Gravidez cada vez mais cedo. Meninas de 11 anos grávidas, tá? Isso tudo é porque, como eu falei, pela desinformação da população por falta de educação. Por isso que hoje eu fico contente em estar aqui com vocês, conversando, tentando no mínimo acender uma faísca, uma fagulha para vocês observarem isso aí. A maior mobilidade da população na década de 80, quando eu estava terminando a residência no Rio, nós atendemos, no caso, o hospital que eu trabalhava, teve o primeiro caso de AIDS. Ou era um paciente que tinha chegado há pouco tempo dos Estados Unidos.
Quer dizer, então, com essa maior mobilidade, você está aqui, amanhã você está em Nova York, isso aí espalha muito fácil as doenças sexualmente transmissíveis. O que aconteceu com a AIDS foi exatamente isso. Outro problema muito grave nas DST é a multiplicidade de parceiros. Hoje em dia tem um tal do ficar, ninguém namora, todo mundo fica. E tem aquele negócio, num dia de festa, que é um festival de quem fica com mais gente, quem beija mais gente, e a gente não sabe até onde vai o tal do ficar. Né? Então isso aí, a pessoa tem a multiplicidade de parceiros. É um cuidado que a gente tem que ter. Porque quanto mais parceiros a pessoa tem, lógico, maior a chance de contrair as doenças sexualmente transmissíveis. E ainda falando de saúde pública, isso aqui é um problema muito sério. A dificuldade de investigação dos parceiros. Tá? Nós vamos ver isso aí no transcorrer da nossa conversa. Eu não vou falar de cada doença sexualmente transmissível, eu vou falar de uma maneira geral, tá certo? Como é que os principais sinais e sintomas de uma DST? As doenças sexualmente transmissíveis, elas se caracterizam ou por uma lesão na genitália, uma ferida, uma verruga, ou por uma secreção, que é corrimento, no homem a secreção uretral, na mulher corrimento vaginal, certo? A ardência miccional, no homem é mais intensa do que mulher, e isso aqui é um problema seríssimo. Até 60% das mulheres com doenças sexualmente transmissíveis não sabem que tem. O homem é mais fácil porque os sintomas são mais aberrantes. A mulher, por exemplo, o homem tem uma lesão no pênis, ele vê. A mulher tem uma lesão dentro da vagina, não consegue enxergar. Então, assim, às vezes a pessoa tem relação, o parceiro transmite, o próprio namorado transmite uma doença sexualmente transmissível, acaba o namoro, a guria fica sem saber que tem e passando para outros parceiros. Então isso aqui é muito preocupante, certo? Quais são as principais DSTs? A gente tem uma lista aqui das DST clássicas. Por exemplo, a sífilis, como eu falei, desde o tempo dos faraós já existe. Específicas são aquelas inflamações na uretra, do qual a gonorreia não deixa de ser uma uretite, só que é provocada pelo gonococo. O condiloma acuminato, esse aqui, gente, o HPV, essa DST aqui, hoje em dia é a maior preocupação. Essa doença sexualmente transmissível, chamada condiloma acuminato, são as verrugas genitais, ela é provocada por um vírus, que é papiloma vírus humano, não tem nada a ver com o vírus da AIDS. E tem uma história interessante, na década de 50, de 60, essa doença quase estava extinta, ninguém ouvia falar, não tinha. Depois da Guerra da Coreia e depois da Guerra do Vietnã, a doença surgiu com muita força e hoje em dia, sem medo de errar, é a doença sexualmente mais frequente. Eu fico no consultório sem atender uma gonorreia por 30 dias, mas um HPV é difícil uma semana que eu não atenda. E o HPV tem um agravante muito grande que eu vou alertar para vocês. Ela, no homem, tem aquelas verrugas que são tratadas, não tem problema. Esse vírus que provoca o HPV é uma família de vírus e tem uns 3 a 4 tipos que provoca o câncer de colo de útero na mulher. Então, hoje em dia, a gente tem meninas com 15 anos com câncer de colo de útero, coisa que a gente não via há um tempo atrás. E nesses meus quase 40 anos de formado, tem uma coisa interessante com HPV. A gente tratava e resolvia 90%. A gente trata no homem, na mulher, cauterizando, queimando a lesão. E não voltava. 10% só recidivava. Hoje em dia está ao contrário. Hoje em dia esse vírus está muito potente, a gente cauteriza e chance de 30%, 40% recidiva a doença. Cancro mole é outra lesão que se caracteriza por úlcera, por ferida no pênis. Linfogranuloma inguinal e donovonose, aqui não é frequente no nosso meio, também são lesões ulceradas. O herpes genital também é outra DST muito frequente no nosso meio. E também, claro, a AIDS, que é muito preocupante.
Algumas outras DSTs, que são a balanite e a balampostite, que nada mais é do que uma inflamação por fungo no homem, no prepúcio, que dá por fora, vaginite e cervicite na mulher, molusco contagioso, que não é necessariamente só por contato sexual, isso aqui pode pegar em criança também, pediculose pubianas, que é o famoso chato, que até hoje a gente não vê muito, a escabiose e a hepatite também pode ser transmitida de forma sexual, embora não é o costume, ela é mais por outros passos. Isso aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, as complicações das DST. Se não tratada, as DST podem provocar, tanto no homem como na mulher, infertilidade, não conseguir ter filho. Geralmente a infecção na mulher, inicialmente vaginal, ela pode ascender, comprometer as trompas, tá? E a mulher pode ficar infértil. No homem também pode ter infertilidade por comprometimento dos testículos. Na mulher pode provocar uma gravidez ectópica. Gravidez ectópica é a fertilização ocorre fora do útero, na trompa, por exemplo, e é uma situação de emergência que tem que ser operado, porque senão o paciente morre. A contaminação do feto, isso aqui se dá pela AIDS e também além da gonorreia, também a sífilis pode provocando má formação congênita e abortos e natimortos. A infecção de outros órgãos, né, pode ter, por exemplo, a gente pode ter uma artrite gonocócica, isso pode acontecer, uma conjuntivite gonocócica. E isso aqui, chamando mais uma vez a atenção, principalmente, está comprovado que as pessoas na população que tem mais DST são populações mais suscetíveis a câncer, tanto masculino como feminino. E as mulheres com HPV, o índice de câncer de colo uterino é muito maior e é uma situação grave, como eu afirmei anteriormente. Agora, isso aqui eu quero que vocês guardem. Como evitar uma DST? Claro, usar preservativo. Eu perguntaria aqui para vocês, quem é que sabe de que época existe o preservativo? Alguém se arrisca em dizer quanto tempo existe? Não? Alguém falou? Não vi? 80? A primeira história do preservativo é na época dos romanos. Os romanos iam para a guerra e faziam preservativo de tripa de carneiro. Já pensaram? Eles iam para a guerra, deixavam as esposas em casa e usavam preservativo de tripa de carneiro. Aí, imaginam a situação, já a preocupação na época dos romanos. E hoje em dia, com preservativo perfumado, com gosto, com látex, super macio, 40% da população só usa preservativo. É um absurdo, né? Uma coisa que nos romanos usavam com tripa de carneiro, hoje em dia de látex perfumado, com sabor, a escolha de cor, mais da metade da população não usa. Eu vou falar aqui para chamar atenção. E os que usam, sem medo de errar, no consultório eu sempre pergunto isso, 70% usa de forma inadequada. Coloca a camisinha, por quê? De preâmbulo, né? E aquele que a pessoa normalmente só coloca o preservativo quando vai penetrar. Aquele contato no preâmbulo, no início, aquele contato pênis-vagina sem preservativo é contaminante. A pessoa pode pegar uma gonorreia, pode pegar sífilis naquele contato prévio, nas preliminares daquele contato pênis-vagina sem preservativo. Então eu sempre brinco, o pênis é o contrário da espada. A espada tu desembainha para lutar, o pênis bota a capa para usar. Então vocês tomem cuidado com isso. Então sempre se lembrem disso. O pênis está ereto. Tirou o pênis, botou a barguilha, bota a camisinha. Para evitar esse contato. Chega no doutor, eu usei camisinha, não sei como é que pegou. Por isso aí, aquele contatozinho prévio é gostoso, mas se não cuidar, pode pegar uma DST. Usar preservativo, gente, não tem. Lógico, depois de uma relação estável, parceiro único, tudo bem, mas nesse dia a dia, nas festas, nos ficar do dia a dia,
usem preservativo, que é uma maneira de evitar, certo? Isso aqui, evitar múltiplos parceiros, é claro, isso aqui quanto mais parceiro, maior o risco. A higiene dos genitais não quer dizer que tem que lavar, mas antes da relação sexual, se tiver chance, estiver numa situação propícia, fazer uma boa higiene, e após a relação sexual, também pode ser lavar, fazer uma higiene, evita bastante. Claro, educação, esclarecimento, isso aqui falta, é uma causa, né, que a gente, quanto mais esclarecido, menos o risco. E eu coloquei aqui, até fiquei em dúvida, o antibiótico profilático. Isso aqui era uma prática muito usada. A pessoa tinha uma relação suspeita, ia na farmácia e comprava um antibiótico para prevenir uma DST. Isso é muito arriscado, porque dependendo do tipo do antibiótico, você pode prevenir uma uretrite e mascarar uma sífilis, que é uma doença muito grave e potencialmente grave, né? E orientação médica sempre, né, gente? Descuidei, peguei uma DST. O que fazer quando eu pegar uma DST? Primeira coisa, procurar um médico. Eu não tenho posto de saúde, tem médico, tem exames e tem medicamento gratuito. Fazer o tratamento corretamente. O médico faz o diagnóstico, muitas vezes as doenças sexualmente transmissíveis são muito semelhantes, principalmente as lesões ulceradas, a gente tem que lançar mão de algum exame e a gente prescreve, por exemplo, antibiótico. Isso aqui eu quero bater essa tecla com vocês. O antibiótico, ele é prescrito de 8 em 8, prescrito de 12 em 12, não é a critério do médico que faz, não. Porque isso é para vocês entenderem como isso é sério. O antibiótico, ele tem uma vida útil no sangue, ele é absorvido, vai para a corrente circulatória e ele tem um pico que mata as bactérias da concentração no sangue. Por isso que quando ele está começando a cair, você toma outro antibiótico. Aí ele mantém sempre essa concentração sanguínea para matar a bactéria. Por isso que é bom a gente tomar o horário correto e os dias corretos. No dia a dia do consultório, como é que é? Você prescreveu antibiótico, o paciente chega com a gonorreia, está apavorado, primeiro dia ele toma certinho, religiosamente. O segundo dia começa a melhorar, ele começa a relaxar. No terceiro dia ele esquece. Essa variação de concentração propicia a resistência do antibiótico e a não cura da doença, tá? Avisar o parceiro, isso aqui é outro problema. A pessoa fica com raiva, ela me passou uma DST e não avisa. Como eu falei antes, a mulher pode ser uma vítima do namorado, pode e não saber que tem. E se vocês pararem para pensar, uma pessoa com DST, tanto homem como mulher, é uma progressão geométrica. Já ouviram falar, assim, uma contamina e vai contaminando, de repente está um grupo grande contaminado, aumentando a incidência de DST. Então, sempre que tiver um DST, avisar, olha, eu estive contigo com a DST, procura um médico, certo? E durante o tratamento, evitar a relação sexual. Até a cura da doença, a gente deve ficar sem relação sexual, por dois motivos. Primeiro, mais importante, para não contaminar outras pessoas. E segundo, porque na recuperação, por exemplo, na uretrite, a uretra teve uma inflamação, ela fica mais suscetível a novas infecções, certo? Então isso é muito importante, tá certo, gente? Procurar médico, tá? O que não se deve fazer? Primeira coisa, automedicação. Felizmente, o Brasil, depois de muito tempo, era um dos países no mundo que se comprava antibióticos sem receita, até uns 4, 5 anos atrás. Então era muito comum a pessoa chegava na farmácia, no balconista, eu acho que eu tenho doença. O paciente só pela cor dos olhos dava 5 remédios para tomar. Isso é muito errado. Ou então tinha um colega sempre experiente, não, eu já tive 3 DST, aí tratava, né? Isso aí era muito comum. E pior, logo que eu cheguei aqui, faz mais de 30 anos, essa prática ainda hoje existe em menos intensidade. Tinha gente que ia em veterinária pegar antibiótico para cavalo. Vou tomar uma dose cavalar de antibiótico. Esse tipo de coisa, infelizmente, acontece. Então, evitar a automedicação e não procurar
não procurar pessoas leigas, certo? Sempre o médico, eu não tenho possibilidade financeira. O posto de saúde tem médico, tem exames, se for preciso fazer, e tem o medicamento. Sobre DST, era isso que a gente queria falar. E, gente, protegido. Pelo menos se vocês saírem daqui com essa ideia de sexo protegido, do que a gente falou, desses perigos, eu já ganhei a manhã de hoje, tá certo? Sobre DST, era isso que eu ia falar. Depois a gente vai abrir para perguntas, ou seja, fica melhor assim para a gente ganhar tempo, ok? O que é que nós vamos falar sobre questões sexuais, tá certo? É o próximo assunto. Primeiro assunto, disfunção erétil, tá? Isso aqui, não pense que na idade de vocês não tem problema. Tem, é um problema que 40% da população tem distúrbio de ereção entre os 18 e os 70 anos. Definir a disfunção erétil, a impotência, que hoje em dia trocou-se esse nome por disfunção erétil, que é mais elegante, é a incapacidade permanente ou recorrente de o homem ter ou manter uma ereção peniana suficiente para o intercurso sexual. Certo? Isso é a definição da Organização Mundial da Saúde. Para a gente falar de distúrbio de ereção, a gente vai ter que falar primeiro sobre o mecanismo de ereção e eu vou precisar dar uma ideia de anatomia para poder vocês entenderem. Aqui é um pênis cortado transversalmente, como quem corta um salame, né? Tá? Então, o pênis ele é composto por dois... Não, podem rir, isso aqui está gravando. O pênis ele é composto por dois corpos cavernosos e um corpo esponjoso, assim, paralelamente um com o outro. Esse nome, cavernoso e esponjoso, porque são corpos infláveis, tá? Esses três corpos são uma membrana bem resistente, certo? Envolve todo o pênis. É ligado e a veia dorsal e a inervação normal do pênis. Como é que o mecanismo de ereção é muito complexo? Eu vou tentar ser o mais simples possível. Primeira coisa, o cérebro, um estímulo erótico, um carinho, uma foto, um filme pornô. O cérebro pega essa mensagem, manda pela coluna, pela medula, uma ordem aos vasos, à artéria, há uma dilatação dessa artéria, aumenta o fluxo sanguíneo para dentro do pênis, enche esses corpos cavernosos e o corpo esponjoso. Quando eles ficam cheios, eles obliteram, eles impedem a fuga do sangue pela veia. A artéria dilata, aumenta o fluxo de sangue, ele cresce, obstrui as veias, não podendo voltar. Então o pênis entra em ereção. É simplesmente não, um mecanismo complexo, mas é um sistema neurovascular, nervo e vaso, tá certo? Qualquer situação que quebre esse sistema neurovascular vai interferir na ereção. Quais são essas causas? Por que acontece o distúrbio de ereção? A gente tem causas orgânicas, psicogênicas e mistas. As causas orgânicas, quais são? Primeiro, a mais comum, as causas da origem vascular, tá? Pressão alta, dislipidemia, que nada mais é o colesterol aumentado, o fumo, que provoca lesão nas artérias, né? Dificultando a ereção, as doenças coronarianas, outras doenças arteriais. Causas hormonais, nós temos a diabetes, que é uma doença que, se não tratada, ela evolui, dando lesão tanto vascular como lesão neural. Problema de hipogonadismo, de hormônio masculino, diminuição do hormônio masculino. Problema de tireoide também pode causar disfunção erétil.
e outros problemas hormonais também. Temos as causas também neurológicas, o acidente vascular cerebral, que é o derrame, muita gente sabe, mal de Parkinson, traumatismo medular e algumas outras doenças neurológicas. Nós temos outras causas orgânicas que nós chamamos de iatrogênicas, são causas produzidas, por exemplo, por medicamento. Alguns medicamentos interferem diretamente no mecanismo de ereção. Alguns medicamentos para pressão, antidepressivos. Temos também como causa iatrogênica alguma cirurgia, a prostatectomia radical, que a gente usa para câncer. E pós o tratamento de câncer, a radioterapia também pode levar a distúrbio de ereção. Outras doenças, como problema de fígado, a insuficiência hepática, a insuficiência renal, doenças respiratórias, são doenças também que causam causa orgânica de distúrbio de ereção. E outros fatores como a idade, aqui a gente vai falar. Na idade de vocês, raramente a pessoa tem distúrbio de ereção. Com o passar da idade, a ereção vai diminuindo. Isso aí é regra geral. Não adianta a pessoa chegar aos 80 querendo ter o tesão e a vontade dos 40. Isso não existe. O que acontece, porém, e eu quero que vocês guardem muito isso, que se vocês quiserem chegar, hoje em dia nós estamos morrendo mais tarde. O homem está vivendo mais, certo? Então, se você quer chegar aos 70, aos 80 sexualmente ativo, é possível? É. Agora vocês têm que começar a se cuidar agora. Não adianta quando começar a ficar impotente querer se cuidar. Então, o cuidado com a saúde, de uma maneira geral, vocês têm que iniciar agora. Não é deixar, não, quando eu ficar mais velho eu vou começar a cuidar. Não. Cuidar com o quê? Com alimentação, atividade física, né? Uma saúde, cuidar com a saúde, para você estar investindo para que no futuro você tenha, do ponto de vista não só sexual, mas de uma maneira geral, viver mais com mais saúde, certo? O alcoolismo é outra causa de impotência, o uso de droga, sedentarismo, gente, aqui já é outro aviso para vocês, e trauma de bacia e pênis. Existe a causa não orgânica, que são as causas psicogênicas, a causa emocional. E aqui a gente, na idade de vocês, ó, isso aqui é muito comum. O que acontece? A gente tem uma criação machista, muito tabu em cima disso. Desde pequeno a gente vê que homem não chora, homem não falha, né? Isso é uma coisa muito, é um tabu que precisa ser desmistificado. É muito comum no consultório, pessoa na idade de vocês, na primeira vez que for ter relação sexual, aquela ansiedade de ter a relação sexual. O homem é obrigado, até já um dia me disseram que é interessante, o homem tem um brinquedinho de armar e a mulher de montar, né? Quer dizer, o homem tem que apertar e a ereção, cabe ao homem, né? Mas eu diria que não só ao homem, o ato sexual é a dois, a mulher tem uma responsabilidade também, certo? Vocês concordam comigo ou não? Né? O homem, para ficar ereto, tudo aquilo que eu falei, o mecanismo de ereção, o que é que atrapalha? Às vezes a pessoa, na primeira vez, na idade de vocês, como eu estou falando, começa a ter muita tensão. Que é a primeira vez, toda a primeira vez é difícil, tanto para o homem como a mulher. Ele está muito tenso, quando é que vocês, vamos abrir um parênteses, quando vocês tomam um susto, o que é que acontece? Ficam pálidos, branco, o coração vai a 1000, né? E você tem gente até que desmaia com susto. Por que isso? Porque quando a pessoa toma um susto, tem um famoso hormônio chamado adrenalina, vai a 1000 na circulação. A adrenalina é um hormônio que na juventude o pessoal gosta, adrenalina pura, mas ele provoca uma constrição dos vasos, os vasos se fecham, é tanto que ele é usado em parada cardíaca, a gente vê em cinema, faz adrenalina, né? Então o que é que acontece? Eu falei em susto, né? Você tira susto, coloca preocupação, medo. Qualquer situação de estresse, a adrenalina está lá em cima. Adrenalina no sangue, artéria peniana fechada,
não vai sangue para o pênis, a pessoa não tem uma ereção satisfatória. Isso é o que acontece na idade de vocês. A pessoa falhou a primeira vez, na segunda vez, pô, eu vou conseguir, mas será que eu vou conseguir? Eu vou conseguir. Esse estresse, a pessoa falha uma segunda vez, aí o mundo desaba, né? Aí o mundo cai. Pô, eu sou impotente. É comum no consultório chegar na idade do doutor, eu estou impotente, mas não é. Isso a gente chama de ansiedade de desempenho. Vocês notaram que isso aí vai virando uma bola de neve? Eu vou mais preocupado e ficando cada vez mais preocupado e essa bola de neve crescendo, certo? É o que nós chamamos de ansiedade de desempenho. Então, uma coisa para ficar com vocês: falhar eventualmente é normal, tá certo? A depressão é outro caso que provoca distúrbio de ereção. Lógico, problemas relacionados ao casamento, conflitos conjugais, separação, tensão emocional, como eu falei, problema de emprego, tudo isso aqui, o estresse, tudo isso aqui provoca adrenalina, e a adrenalina é o inimigo número 1 da ereção. Ok? Dúvida não? Vamos para frente. Como é que se trata o problema de ereção? 100% tem tratamento. Ok? O tratamento pode ser, dependendo do caso clínico, terapia sexual, esses dois aqui são mais eficientes, e quando tiver necessidade, depende da causa, o tratamento cirúrgico. Só que enfatizar, 100% tem cura. Ok? Como é que são os tratamentos? Clínico, hoje em dia, até um tempo atrás, era um problema para o urologista a disfunção erétil. Hoje em dia, com o surgimento dos inibidores da 5-alfa-desterase, que são os famosos Viagra, Cialis, todos esses aqui, são medicamentos que surgiram há uns 15 anos e são muito efetivos e resolveu muito bem o problema. Um alerta para vocês aqui. Tem gente que usa muito o Viagra, vamos bombar e usa o Viagra, o Cialis, esses facilitadores de ereção, como recreativo, para bombar e para melhorar o desempenho. Gente, isso é um medicamento. É sério. O Brasil, infelizmente, tem uns problemas de saúde que se compra qualquer medicamento, excetuando os controlados de antibiótico em farmácia. Tem muita gente na idade de vocês, para poder impressionar a namorada, usa o Viagra. Isso é um problema sério, é um medicamento. E como tal, ele tem as indicações e os efeitos colaterais de medicamento. Não usem sem orientação médica, tá certo? Além das drogas que hoje em dia nós usamos, é o carro-chefe, tem gels intrauretral, se coloca gelatina que provoca ereção, distúrbio mecânico a vácuo e drogas de uso intracavernoso. Isso aqui, antes do início dos Viagras, a gente usava injeção no pênis de uma substância, você faz como injeção intracavernosa no pênis, provocando ereção. Aí é diferente dos inibidores, dos facilitadores da ereção. O Viagra, o Cialis, todos esses medicamentos, a pessoa não é tomar e ficar vendo, usa um remédio e ficar vendo televisão, não vai adiantar nada. Tem que ter um estímulo para que eles tenham função. Já essas drogas de uso intracavernoso, pode estar tendo uma briga de foice do lado, a pessoa fica em ereção 1 hora. Então era usado, usado antes do aparecimento dos comprimidos que hoje resolvem muito. O tratamento cirúrgico, dependendo, como eu falei, depende do caso, as próteses penianas e cirurgia vascular, dependendo do caso, e a terapia sexual. Isso aqui, principalmente, no dia a dia do consultório, a gente chega à conclusão do que a origem da disfunção é mais psicogênica. Então, a terapia sexual com psicólogo, terapeuta sexual, ajuda muito no tratamento. Nós vamos falar agora outro assunto de ejaculação retardada. Ejaculação precoce, desculpa. Ejaculação precoce. O The Flash aí, né? Comandando tudo, né? A ejaculação precoce. Que negócio. Vai ser bom, não foi? Né? A ejaculação precoce é um problema,
Definir ejaculação precoce é muito difícil. Primeiro que envolve, diferente da disfunção erétil, que é só o pênis ficar ereto ou não, depende de fatores, a definição de ejaculação precoce é meio complexa, porque envolve tempo. Quanto tempo? É difícil. Essa vez teve uma pessoa achando que tinha ejaculação precoce porque ele assistiu filme pornográfico e o cara ficava marreteando 1 hora a mulher, doutor, eu não consigo ficar 15 minutos. E você achava que tinha ejaculação precoce. Eu disse, rapaz, não é bem assim, isso aí é um filme. A pessoa pode ir para casa, toma banho, no dia seguinte vem e continua. Doutor, é mesmo. Então, essa definição é muito difícil. O tempo, 1 minuto, o importante é assim, chegou-se a essa definição como melhor, é a incapacidade em controlar a ejaculação o suficiente para que ambos os parceiros gozem interação sexual. Isso aqui, gente, a ejaculação precoce afeta até 40% em alguma fase da vida. E lógico, a pessoa que tem ejaculação precoce, ela, do ponto de vista sexual, começa a ter problemas de autoestima, depressão. E o pior de tudo, né? Ela leva muito tempo para procurar ajuda médica. Nós temos 2 tipos de ejaculação precoce. A ejaculação precoce primária é aquela em que, desde o início das primeiras relações, a pessoa já apresenta o sintoma. Ou então a secundária, que a pessoa tem relações normais durante a vida e, dependendo de algum problema, algum fator, começa a ter ejaculação precoce. Isso aqui é que eu acho impressionante. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, isso é estatística. Homem com ejaculação precoce leva até 17 anos para procurar tratamento. Ejaculação precoce primária. E até 4 anos com ejaculação precoce secundária. Você consegue imaginar o que é isso? A pessoa sofrendo 10 anos com medo e com vergonha de procurar um profissional para resolver o problema. E a maioria das vezes a gente consegue resolver. Tá? Quais são as causas de ejaculação precoce? Diferente da disfunção erétil, a causa é essencialmente psicogênica. Eu quero deixar agora bem claro para vocês aqui uma coisa que alguns já iniciaram, outros ainda não vamos entrar no mérito da questão, a atividade sexual. No início, é natural que o homem ejacule precocemente. Nas primeiras relações sexuais, porque eu sempre digo, relação sexual é que nem andar de bicicleta. Como é que a gente aprende a andar de bicicleta? Caindo. E a relação sexual, você é assim também. Você começa falhando, pode acontecer, ejaculando antes. E no início da atividade sexual também, as mulheres demoram mais a sentir orgasmo. Até ela começar, principalmente pela dor, vários fatores, o estresse atrapalha muito o início da vida sexual. Então, aqui é as causas, a ansiedade diante das primeiras relações sexuais. Aqui tem 2 situações. Você, quando tiver a primeira falha, alguma coisa, só um pouquinho. Procura orientação profissional, ou então você começa a guardar esses fracassos e aí a ansiedade diante das primeiras relações sexuais pode te levar a ter uma ejaculação precoce, tá? Outra causa, os conflitos homossexuais. Aquela dúvida eu sou a tendência homossexual, isso aqui pode também originar a ejaculação precoce. Discórdias sexuais, depressão também são outras causas para a ejaculação precoce. Ansiedade, questões sociais também, né? A tensão do dia a dia social, você está tenso no emprego, dificuldade, tem gente sendo despedida no emprego, na idade de vocês, muita prova. Isso tudo interfere. Gente, a relação sexual é um ato fisiológico. Tá? A gente tem que ter, ninguém é obrigado a apertar um botãozinho, ficar com o pênis duro e ter relação.
Não é assim que funciona. É um ato fisiológico que você pode ter mais fome, menos fome, você pode ter mais apetite sexual, menos apetite, um dia pode não dar certo. Então isso é normal, tá? Quais são os tratamentos? No caso por que acontece, aliás, né? As causas orgânicas, tá? Diferente do distúrbio de ereção, as causas orgânicas está se estudando muito, questões de receptores cerebrais, mas ainda não tem nada assim cientificamente comprovado. Estão estudando muito, tentando encontrar uma causa orgânica para ejaculação precoce. Mas, predominantemente, as causas são os psicogênicos e as sociais. O tratamento. O tratamento para ejaculação precoce é medicamentoso. Isso aqui é interessante. Não existe remédio, medicamento específico para ejaculação precoce. Não existe. O que é que aconteceu? Na prática diária, se observou que pessoas que ejaculavam normalmente, ao tratar de depressão, voltava para o médico: pô, doutor, agora eu estou em cima da mulher e não consigo mais ter orgasmo. É um efeito colateral dos medicamentos, geralmente os antidepressivos, provocam o retardo de ejaculação. Então, se pega o efeito colateral de um antidepressivo e se trata a ejaculação precoce. Então, geralmente, a ejaculação precoce responde ao tratamento com antidepressivos. Se aproveitou o efeito colateral do antidepressivo para se tratar a ejaculação precoce. E, normalmente, a pessoa, com o passar do tempo, a pessoa que tem ejaculação precoce, começa por baixa autoestima, começa a entrar em depressão. Então, já se trata desse jeito. E terapia comportamental. Isso aqui é muito importante, o tratamento com psicólogo, com psiquiatra, nessa área de ejaculação precoce. Outro distúrbio sexual, ejaculação retardada, é o contrário. Né? A pessoa tem dificuldade de ter orgasmo, de ter ejaculação. Por que isso acontece? Ainda bem que é uma baixa incidência, né? A pessoa está ali, né? A mulher, o cara vai e não consegue ter a ejaculação. É uma incidência muito baixa, que compromete 1 a 10% dos homens. Por que isso? Causas possíveis: medicamentosa, excesso de álcool. Álcool aqui tem uma coisa interessante. No começo, nas primeiras doses, você fica eufórico, né? Você é o deflexo, o máximo, né? Depois você começa a exagerar, aí entra na fase depressiva e não consegue ter ereção com abuso de álcool e outras drogas também. Doenças como diabetes, que já falei, provocam lesão neurovascular, dificuldade de relacionamento, traição, conflitos sexuais, também causas que levam ao distúrbio de ereção. Qual é o tratamento? O tratamento aqui é pluridisciplinar, urologista com endocrinologista, quando a causa for hormonal, e muito importante, o psiquiatra e psicólogo. Certo? Outras disfunções sexuais: anorgasmia, que é a dificuldade, nós não vamos nos deter só falar que existe, de sentir orgasmo. Ejaculação retrógrada, a pessoa não tem ejaculação, depois de cirurgia de próstata, algum problema neurológico, está muito isso. Diminuição da libido, aumento da libido, tem as pessoas que têm uma libido exacerbada, que tem que ser tratada. Isso aí são as taras sexuais, geralmente as pessoas que causam estupros sofrem dessa doença. E daí, que é o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, está muito em voga isso, é a diminuição normal de testosterona. Certo? Vamos logo partir para os finalmente, está ficando muito. Tem muita gente cansada e dormindo, então nós vamos apressar. Comentários importantes. Como eu falei, ansiedade de desempenho. Gente, falhar eventualmente é normal, tá? Educação sexual, acho que isso aqui vocês procurem conversar quando tiverem filhos com vocês sobre educação. Eduque o filho de vocês para a parte sexual, que isso aí diminui muito doença. Machismo e preconceito,
95% com disfunção erétil demora 3 anos para buscar ajuda. Já pensou ficar 3 anos sofrendo para depois buscar ajuda? 100% tem tratamento. Aqui eu já respondi algumas perguntas que muita gente tem vontade de fazer e tem vergonha. O tamanho de pênis e aumento do pênis. O pênis aumenta de 2 a 3 vezes durante a ereção de tamanho. Isso aqui é uma preocupação. Eu acho que eu tenho um tico pequeno. Aí fica preocupado, né? Eu acho que eu tenho um tico. Aí compara com o filme. Aí compara com o filme pornô. O filme pornô, os caras bem avantajados, pô, mas, né? Aí essa comparação é triste. Como diz, tudo é relativo, né? Então, o tamanho médio, isso aqui não é chute, isso aqui teve uma psiquiatra, Carmita Ábida, que fez um estudo fantástico é um livro que tem estudo da sexualidade do homem brasileiro. Questionários e foi respondido tudo. Então ela fez um levantamento estatístico, tem um livro, quem transa mais, quem transa menos, quem sente mais prazer, em toda a região do Brasil, quem trai mais, quem trai menos. E nesse estudo ela chegou a essa conclusão, que então também a média da ereção é de 12 a 16 centímetros. No consultório a gente atende muitos pacientes achando, principalmente o pai que leva o filho, já começa a incutir. Doutor, eu acho que ele tem um pênis pequeno. Pô, o cara quer que tenha um pênis do tamanho de adulto. Isso acontece muito. E eu costumo dizer para esses pais o seguinte, que pênis é que nem nariz. Tem gente que tem o nariz grande, tem gente que tem nariz pequeno. Não quer dizer que quem tem o nariz grande respire melhor do que quem tem o nariz pequeno. Né? E tamanho de pênis não é natural. Relação sexual não é tamanho de pênis. É um ato a 2, tá, gente? Certo? E, mais uma vez, falhar eventualmente é normal. Para finalizar, eu achei essa frase num congresso e eu achei bem interessante. A ejaculação realmente ocorre em local diferente, nos genitais, daquele onde ocorre o orgasmo, cérebro. Então são duas coisas distintas. Ejaculação e orgasmo. O orgasmo é cerebral, a ejaculação é orgânica. Tempo e espaço separam essas duas experiências. O que eu tinha a falar com vocês era isso. Se vocês tiverem paciência, mais uns 5 minutinhos, a gente passa uns slides de DST. Vocês querem parar ou querem assistir o slide? Hein? Vamos? Aguenta ainda? Então, vamos lá. Bom, pessoal, eu vou mostrar aqui. Aqui não é nada pornográfico, isso aqui é científico, tá? Esses slides é pela Secretaria Estadual de Saúde, num curso. Eu resolvi trazer para vocês porque DST é uma coisa muito séria, tá certo? E a gente não tem, assim, na idade de vocês, é bom ter relação, transar com Deus e o mundo, mas vendo essas notícias aqui, essas fotos, alguns vão pensar 2 vezes, principalmente na escolha de parceiro e na multiplicidade de parceiros. Tá? Vamos ver assim muito rápido, eu não vou entrar. Isso aqui é o cancro. Cancro duro é o cancro sifilítico, é a primeira, são lesões ulceradas grandes que aparecem no pênis depois da relação. Vou passar rápido para não ficar muito prolongado, certo? São lesões, ó, vocês notem que é um cancro duro, ele é uma ferida que aparece na genitália. Na mulher, está aqui, ó, uma ferida perto da região. Aqui a sífilis é uma fase secundária, se pode a sífilis é uma doença muito difícil, ela tem clinicamente 3 fases, ela pode se manifestar na fase secundária como fosse um sarampo, aquele rastro cutâneo. Aqui a fase terciária aparece nas pedras, vamos passar mais rápido. Aqui é cancro, tá? Uma sífilis condiloma.
Na boca, né? Aparece o cancro, também já é um... Aqui chama de sinal de Fournier, queda de cabelo na sobrancelha, é um sinal de sífilis terciária. A sífilis terciária também, não vamos nos deter muito. Aqui o que eu falei de complicação, problema no feto de recém-nascido, né? Aqui não dá para ver, mas aqui é um pênis cheio de ferida, né? Vocês veem aqui é o pênis, aqui ele está nesse sentido, lesão aqui, tá... É um pênis que sofreu um acidente, né? Aqui na mulher, você vê o cancro mole, que é outra doença ulcerada. Certo? No homem ele aparece também, pode aparecer uma lesão inguinal. Outra lesão de cancro mole. Aqui esse aqui foi premiado, tem o cancro duro e o cancro mole. Tem sífilis e cancro mole no mesmo tempo. Esse aqui foi premiado, teve 2 DST. Aqui tu tem, não é a lesão, isso aqui não é a doença está aqui, ó. A lesão está aqui, peniana. Esse aqui é linfogranuloma venéreo, é muito raro aqui na nossa região, dá essa lesão e depois aparece o bulbão aqui na virilha. Tá? Outra fase, vamos passar, mas isso aqui para nós não tem muito significado porque não aparece. É muito raro no nosso meio. São lesões ulceradas, ó, que vai destruindo a genitália. Olha aqui como é que está isso aqui. Uma mulher olha o tamanho dessa lesão, tá? Outra lesão. Olha aqui como é que está. Aqui agora já é muito comum no nosso meio o herpes genital, talvez a segunda doença mais comum, se caracteriza por essas lesões bolhosas, que não tem cura. A pessoa adquiriu herpes, ele fica com herpes, é uma doença viral. Isso aqui no homem não traz, nem na mulher não traz tanta complicação. O herpes, né? Na vagina, está aqui também lesões vaginais. Aqui a gonorreia, né? Que se caracteriza por corrimento, pus no canal. Um pênis aqui minado de gonorreia. Aqui um cancro duro e gonorreia também esse aqui foi sorteado, 2 DST simultâneo. A uretrite não gonocócica, que os sintomas são mais ou menos os mesmos. Na mulher, vaginite, o útero. Aqui é uma infecção na vagina, uma bartolinite, que são uma infecção da glândula vaginal. Aqui, como eu falei, são outras doenças, uma epididimite gonocócica provocada por gonorreia, complicação em outros órgãos, como eu falei antes. Aqui vocês não estão entendendo direito. Isso aqui é uma perna, não é um pênis, claro, né? Tá? Para você, tem uns pensando, pô, isso aí é um... Não. Aqui é um joelho e o médico está funcionando o joelho e nesse líquido aqui é pus. Isso aqui é uma artrite gonocócica, como eu falei, doenças que atingem outros. Isso aqui, a contaminação, você não pode entender, é via hemática, é via corrente circulatória, tá? Não pegou pelo joelho, né? Claro. Tá? Aqui é artrite na mão, ó. Conjuntivite, a pessoa urina, manipula o pênis com gonorreia e coça o olho. Inocula. Isso aí no feto também pode acontecer no nascimento, contaminação pela mãe. Candidíase, que é muito comum, isso aqui é muito comum, eu acho que é uma DST mais comum, é a inflamação do pênis, geralmente provocada por fungo. Na mulher, agora aqui eu quero chegar agora, o HPV, ó. Isso aqui, eu quero que vocês, são as verrugas genitais, ó, tá? Isso aqui na mulher, no homem, na mulher, ó. Olha aqui. Quanto chega, né? Ó. Se não tratado, evolui. Aqui, ó, na região perianal, você tem as verrugas. Eu trouxe esses slides, não foi para traumatizar, foi para confirmar a seriedade que é doenças sexualmente transmissíveis. Então, brincar de relação sexual é uma coisa séria. Se vocês saírem hoje daqui com essa ideia de se cuidar, de ter um relacionamento saudável, se cuidar, eu ganhei a minha manhã. Então, era isso que eu tinha que trazer para vocês.
Passei do tempo, estourei o tempo, ficou quase 1 hora, queria fazer em meia hora, mas o assunto foi ficando longo. E estou aqui para perguntas. Quem tiver perguntas para fazer, eu estou à disposição. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Ninguém tem pergunta? Ou não entenderam nada, ou entenderam tudo. Tomara que seja a segunda opção. Ninguém quer tirar nenhuma dúvida? Bom, pessoal inteligente, gostei. Então só me resta agradecer a vocês pela oportunidade de estar dividindo conhecimento com vocês. Muito obrigado pela atenção. Tivemos assim mais uma reportagem sobre Novembro Azul em São Miguel do Oeste. Aqui JLTV, Jornal Regional, encerrando mais uma transmissão ao vivo via internet. Muito bom dia e até a próxima.